É o programa Desperta Brasil, chegando aí no seu lar. Pastor Zé Paulo, a serviço do reino. Vamos lá, ouvintes, estamos falando sobre o profeta Elias e os profetas de Baal. Ouvintes, você que está aí acompanhando a programação, que Deus vos abençoe, de uma forma maravilhosa. Você que está nos acompanhando, esta programação que está chegando para você, Ouvintes, a adoração verdadeira havia se misturado com a falsa, e o resultado não podia ser mais desastroso. Esse problema da mistura do culto hebreu com outras crenças foi uma ameaça bem presente ao longo da história de Israel. Êxodo 12, 38. Também podemos ver em Neemias 13 e o 3. O sincretismo religioso foi uma ameaça, ainda o é e sempre o será. A fé bíblica não pode se misturar com outras crenças. Ouvintes, programa Desperta Brasil. Também nós vemos, o texto sagrado diz que logo após o Senhor ter respondido com fogo a oração de Elias, 1 Reis 18:38, o profeta de Tisbe deu instrução ao povo: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. 1 Reis 18:40. Parece uma decisão muito radical, mas não foi. O remédio para extirpar o mal precisava ser tomado. A decisão de Elias não foi tomada por sua própria conta, mas seguia a orientação divina dada pelo Senhor a Moisés. A lei deuteronômica dizia que era necessário destruir todos aqueles que arrastassem o povo de Deus para a idolatria. Deuteronômio 13, versículo 12 e 18, e também o 20, e também o 12 e o 13. Ouvintes, que bênção! Então a ordem que foi dada era para que destruísse todos aqueles que arrastassem o povo de Deus para a idolatria. Meus irmãos, meus queridos, que estão nos ouvindo neste horário, a história é real. Isto realmente aconteceu. Elias e os profetas de Baal, pois Israel, infelizmente, estava atolado na idolatria. E tudo isto por causa do casamento de Acabe com Jezabel, a mulher pagã, a mulher idólatra, que mergulhou todo Israel, do norte ao sul, do leste, ou seja, do norte ao sul, do leste ao oeste, Então todo Israel estava mergulhado na idolatria, e esta idolatria precisava ser estancada, precisava ser destruída, e nada melhor do que o profeta Elias. E podemos ver que Elias, ele não estava preso ao sistema, ele não estava preso a um governo, ele não estava preso a política, não, mas Elias estava livre para fazer aquilo que Deus havia colocado em seu coração. Ouvintes, Elias não era um homem vendido ao sistema. Elias não comia na mesa de forma nenhuma do rei. Então isto significa que Elias estava livre para fazer aquilo que ele bem entendesse, desde que fosse da vontade de Deus. E com certeza esta era a vontade de Deus, que um homem se levantasse e enfrentasse os profetas de Baal. Meus amados irmãos, oxalá se todos fizessem assim, oxalá se todos se levantassem verdadeiramente contra tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus, aquilo que parece que é uma adoração a Deus, mas não é. Parece que é fogo de Deus, mas não é fogo de Deus. Não passa de um fogo estranho. Então a palavra de Deus nos diz que Elias, ele fez um desafio, e os profetas toparam. O Deus que responderam com fogo, este é o Deus verdadeiro. Ouvintes amados, e diz a palavra que Deus respondeu a Elias, porque Deus não deixa os seus envergonhados. Não, Deus não deixou com que Elias ficasse envergonhado. Não, Deus respondeu a Elias com fogo.
E todos aqueles profetas ficaram envergonhados. E ao final, nos diz então a palavra de Deus, que lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. 1 Reis 18 e 40. Ouvintes amados, parece, como diz a leitura, parece que o profeta era tão radical, né, que além de deixar aqueles homens envergonhados, os matou. Ouvintes, no vale de Quizon. Ouvintes, conforme a lei nos diz em Deuteronômio 13, versículo 12 e 18, que aqueles que levam o povo à idolatria, pela lei, então deveriam perecer, deveriam morrer. E Elias, o homem de Deus, zeloso pela palavra, ele extirpou todo aquele mal, aqueles profetas que estavam conduzindo o povo à idolatria. Então você que está do outro lado, ligadinho conosco, ligadinho no programa Desperta Brasil, neste horário, que Deus vos abençoe. E é importante esta palavra, ouvintes. A palavra do Senhor nos diz, em 1 Reis 18 e 21, que diz assim: então Elias se achegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se é Baal, seguiu. Porém o povo lhe não respondeu nada. Ouvintes, estamos vivendo em uma época em que há muitos que estão cocheando entre dois pensamentos. Não sabe se serve a Deus ou se serve a Baal. Ouvintes amados, Baal está presente, apenas mudou de roupagem, mas ele está aí sendo adorado, sendo o centro das atenções. E há muitos que estão, meus amados irmãos, que estão o adorando, estão cocheando entre dois pensamentos. Não sabe se serve a Deus ou se serve a Baal, se serve a Astarote, a Zera. Ouvintes amados, você que está do outro lado, há muitos que estão cocheando entre dois pensamentos. Não sabe se serve a Deus ou se serve ao mundo. Não sabe se serve a Deus ou se serve ao sistema. Não sabe se come na mesa de Deus ou se come na mesa do diabo. E a palavra do Senhor está nos dizendo desta forma: se o Senhor é Deus, seguiu; se Baal é Deus, seguiu. Porém o povo lhe não respondeu nada. Então você que está do outro lado, ouvintes, rejeite os falsos profetas, rejeite os falsos sacerdotes, rejeite o sincretismo religioso, rejeite a falsa adoração. Ouvintes amados, você que está aí do outro lado, ligadinho com o programa Desperta Brasil, que o Senhor continue falando ao teu coração, que o Senhor continue derramando do seu bálsamo, da sua graça, do seu poder sobre a sua vida, e que você segue na verdadeira adoração, na verdadeira adoração ao Senhor. Adore ao Senhor, e que o Senhor Jesus Cristo, ele seja o centro de tudo na tua vida. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Tudo nos mostra que Cristo já volta, breve Jesus voltará. Já neste mundo o mar se revolta, breve Jesus voltará. Bom, ouvintes, é o programa Desperta Brasil, chegando para você neste horário. Que a paz e a graça de Deus seja contigo, meu irmão e minha irmã.